E agora estamos novamente juntos aqui para louvarmos, adorarmos e engrandecermos ao nome do nosso Deus maravilhoso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, né, que foi a palavra de sexta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Amém? Louvado seja Deus. Quero só, o pastor me falou ali agora há pouco, antes de eu subir ao púlpito, que tem alguns irmãos enfermos, né? Também quero falar que a Andressa não veio, justificar a falta da Andressa, né, da evangelista Andressa, da Letícia, do Henrique, porque a Letícia pegou conjuntivite, aí não pôde vir também, aí ficou lá em casa. A irmã Eva também parece estar adoentada, a Edilene, né, também. Ao final nós iremos fazer um clamor, amém? Vamos orar para que Deus possa abençoar todos aqueles que não puderam vir, para Deus restaurar a saúde, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Bom, mais um início de ano, chegamos, graças a Deus, até que o Senhor nos ajudou, chegamos mais um início de um novo ano, e nós temos sim, igreja, a oportunidade de começar algo novo. Eu digo que é bom que no início do ano é um momento bom para nós pararmos e refletirmos, né? Que começa-se um novo ciclo. Então nós temos a oportunidade, o Ivan falou sobre a oportunidade aqui no início do culto, na abertura do culto, a Zélia falou aqui sobre a oportunidade, nós darmos também a nossa oferta, engrandecermos ao nome do nosso Deus, e o título dessa mensagem de hoje é justamente sobre oportunidades e recomeços. É o título da mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta noite, que eu quero compartilhar com toda a igreja. Então nada melhor nós recomeçarmos, né, um novo ciclo. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse primeiro culto do ano de 2022, e nós teremos, acredito, que Deus vai nos dar oportunidades. Só de nós estarmos aqui hoje já é uma grande oportunidade, porque muitos ficaram só na memória no ano de 2021, um ano difícil, um ano de 2020, 2021, sei que vocês tiveram as suas lutas, suas dificuldades, mas até aqui o Senhor nos ajudou, estamos aqui, e Deus tem oportunidades para a gente. Nós podemos recomeçar, de certa forma, algumas coisas novas, podemos começar algo que nós almejamos. O presbítero Júlio, o presbítero Ivan, no final do ano passado, pregou sobre projetando 2022. Eu acredito que alguns irmãos já projetaram algo novo para esse ano de 2022, alguns acho que ainda não fizeram, mas nós ainda temos essa oportunidade de recomeçarmos, nós temos a oportunidade de fazer novas escolhas, nós temos a oportunidade de tomar novos rumos deste ano de 2022, de acertar naquilo que muitas vezes nós erramos no ano de 2021, ou de fazer melhor aquilo que nós não fizemos de forma, digamos, com excelência, de forma excelente. Então nós temos a oportunidade também de fazer aquilo que nós queríamos fazer e nós não pudemos fazer. Nós temos a oportunidade, igreja, hoje de recomeçar, de começar um novo ciclo nas nossas vidas, porque toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que é aberta diante de nós, e nós podemos ingressar por entre essa porta e crescer através dessas oportunidades, dessas escolhas, dessas decisões que nós iremos tomar nesse ano de 2022. O Senhor coloca diante de nós, sim, um novo ano, e devemos fazer também um retrospecto do que nós fizemos no ano de 2021. Se nós não fizermos essa retrospectiva do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, assim nós não conseguimos melhorar neste ano de 2022. Eu gosto de assistir aquelas retrospectivas, né, no final do ano que aparece. Esse ano eu não assisti, foi tão corrido que eu não assisti, que você vê o que aconteceu no ano de 2021, no mundo, no Brasil. E eu peço, durante essa semana, faça uma reflexão, faça uma retrospectiva da sua vida, o que você deixou de fazer para o Senhor, o que você deixou de melhorar, o que aconteceu nesse ano de 2021, e faz um paralelo com as suas projeções do ano para esse ano de 2022, porque a partir daí nós iremos analisar, poderemos acertar nas nossas escolhas, poderemos aproveitar as oportunidades
que muitas vezes nós deixamos passar nesse ano de 2021. Então, nesse início de ano, vamos fazer essa reflexão, vamos fazer essa retrospectiva da nossa vida para iniciarmos, digamos assim, de forma melhor este ano, e esperando sim, porque Deus tem muitas oportunidades, Deus dará muitas oportunidades para vocês, Deus irá abrir muitas portas para vocês, amém? Porque durante toda a Bíblia, se nós formos pegar, nós vemos que Deus sempre dá uma segunda chance ao seu povo. Deus sempre começa, Deus dá uma chance, o povo erra, o povo falha, o povo deixa de aproveitar aquela oportunidade, mas Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, que sempre Ele está nos dando oportunidades, nos dá a chance de recomeçar ou de começar algo novo. Só para ter um exemplo aqui nessa introdução, Deus, com a sua infinita misericórdia, Deus deu a lei para o seu povo, o Antigo Testamento. E aí chegou um certo tempo que essa lei já não era mais suficiente. Então Deus deu uma nova chance para mim, para você, para toda a humanidade. Ele deu uma nova aliança, Ele fez uma nova aliança, foi um novo ciclo a partir de Cristo, foi um novo recomeço a partir de Cristo. Nós vamos ver Adão e Eva também tiveram um novo recomeço, eles pecaram, caíram, mas Deus deixou eles recomeçarem novamente, apesar das suas falhas, dos seus pecados. Abraão também teve a oportunidade de ter uma nova vida, ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela e teve um novo recomeço na sua vida. O próprio apóstolo Paulo também, no caminho de Damasco, quando Jesus pegou ele de jeito, ele teve uma nova vida, teve um novo recomeço. Então nós vemos que por toda a Bíblia, os discípulos também tiveram uma nova vida depois que encontraram a Cristo. Eles tiveram novos recomeços, digamos assim, tiveram uma oportunidade de caminhar com Cristo. Então, se nós nos atentarmos por toda a Bíblia, nós vemos que Deus nos dá oportunidades, dia após dia, Deus nos dá oportunidades, nos deixa recomeçar, nós nos arrependermos e começar algo novo na misericórdia e pela graça do Senhor. Então, reflita nisso, nessa pequena introdução, reflita na sua vida o que você fez, o que você pode melhorar nesse ano de 2002, o que você fez, deixou de fazer no ano de 2021 e faça algo novo nesse ano de 2022. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 15. A epístola do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, capítulo 5. Aleluias. A partir do verso 15 em diante. Paulo, nas suas cartas, ele sempre ensina as comunidades. Ele não poderia estar presente, mas ele escrevia as suas epístolas para sanar algumas questões, alguns problemas nas comunidades, nas igrejas que ele fundara. Às vezes ele nem tinha fundado a igreja, mas ele enviava as cartas para poder direcionar o povo. Muitos deles eram novos convertidos, muitas comunidades, e Paulo sempre tenta ajudar. E não foi diferente nessa carta aos Efésios. Dentre outros ensinamentos, de outras questões que Paulo ensina, ele vai falar a partir do versículo 15, do capítulo de número 5. Ele fala o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? No primeiro versículo que nós lemos, versículo 15, Paulo ele já questiona aquela comunidade de Éfeso, se eles
se eles tinham andado até aquele momento como sábios ou como nécios. Nécios são pessoas desprovidas de conhecimento, são pessoas ignorantes, pessoas incapazes, até pessoas estúpidas, digamos assim, na palavra mais forte. Paulo, ele confronta aquela comunidade de Éfeso e fala: vocês andaram como sábios ou vocês andaram como nécios? E eu trago para os dias de hoje, esse ano que se passou de 2021, eu faço essa pergunta para você: será que você andou com sabedoria diante do Senhor? Ou será que você andou como um nécio, como uma pessoa desprovida de conhecimento, muitas vezes ignorante, concernente às coisas do reino de Deus? Será que nós andamos? Por isso que eu falei para nós fazermos um retrospecto da nossa vida, fazermos uma análise do ano que se passou e dos anos anteriores, para saber se nós andamos como pessoas sábias ou se nós andamos como pessoas ignorantes. Em Provérbios 9:10, vocês conhecem muito bem, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu sei que muitas vezes nós sim agimos com falta de sabedoria, muitas vezes agimos com imprudência, às vezes no calor do momento nós tomamos atitudes de forma errada, com a cabeça quente, muitas vezes a emoção toma conta da gente, nós fazemos escolhas erradas, nós fazemos muitas vezes escolhas sem o discernimento correto, mas que a partir de hoje, faça assim esse retrospecto da sua vida, vamos atentar a partir de hoje, a partir desse novo ciclo, a partir desse início de ano, vamos atentar, antes de nós tomarmos alguma decisão, antes de nós fazermos alguma escolha, antes de nós agirmos de forma mais contundente, digamos assim, de forma mais emotiva, vamos apresentar as nossas causas diante do Senhor, vamos ter mais intimidade com o Senhor, vamos direcionar as nossas causas ao Senhor, vamos andar sim com sabedoria, vamos temer ao Senhor, vamos respeitar ao Senhor. Nós temos que conhecer mais a Deus e colocar tudo diante dEle, tudo aquilo que nós precisamos e queremos fazer nesse ano de 2022, as suas projeções. Se você ainda não projetou, você ainda tem tempo de projetar esse ano de 2022. Nós temos a oportunidade de recomeçar, de fazermos nossas projeções, de começarmos algo novo diante do Senhor, mas sempre no temor e na direção do Espírito Santo de Deus. Então faça assim esse retrospecto da sua vida essa semana. E aproveite essa oportunidade que Deus está te dando de pensar, essa palavra que possa ficar enraizada no seu coração. Comece a observar as oportunidades que Deus está te dando. Muitas vezes nós passamos despercebidos com as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes está na frente do nosso nariz, a um palmo do nosso nariz, as oportunidades que Deus nos dá, as portas que Deus abre para nós. E muitas vezes nós passamos despercebidos, nós não conseguimos enxergar, não temos o discernimento de enxergar essa porta aberta. Mas também tem um outro viés, nem tudo que dá certo é do Senhor. Eu vejo muitas pessoas falando, deu certo é porque é do Senhor. Nem sempre. Nós temos que ter temor do Senhor, nós temos que estar na direção do Espírito Santo de Deus. E nem tudo que está errado também não é vontade do Senhor. Eu vejo muito isso, foi feito porque foi a vontade do Senhor. Está dando certo é porque é vontade de Deus. Cuidado com isso, nem sempre é vontade de Deus. Nós vamos descobrir aqui qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então atente para isso. O bom aqui é nós termos a intimidade. É termos a intimidade com o Senhor. Amém? No versículo 16, Paulo continua instruindo a comunidade de Éfeso, e ele fala, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, e em algumas outras traduções, esse remindo o tempo fala, aproveite cada oportunidade, ou seja, vamos aproveitar as oportunidades que Deus vai colocar diante de nós. Deus dá oportunidades a todos, igreja, importa que estejamos atentos a essas oportunidades, mas é bom frisar a toda a igreja que é Deus sim que apresenta, que nos dá as oportunidades, mas somos nós que devemos nos esforçar, que devemos procurar e que devemos aproveitar essas oportunidades.
Quantas oportunidades nós perdemos no ano que se passou? Quantas oportunidades perdemos, digamos, de melhorar a nossa adoração ao Senhor nesse ano que se passou, de pedir perdão àquelas pessoas que nós amamos ou que nós ferimos. Quantas oportunidades nós perdemos de tratar melhor o nosso cônjuge, de tratar melhor os nossos filhos nesse ano que se passou. Quantas oportunidades perdemos de falar do amor de Deus àquelas pessoas que estão necessitadas. Quantas oportunidades nós perdemos de sermos mais humildes, de sermos mais amorosos, de sermos mais misericordiosos. Quantas oportunidades nós nos perdemos de se arrepender. Quantas oportunidades passou. Aí você começa a fazer esse retrospecto, aí começa a pensar, o Espírito Santo de Deus começa a trazer a sua memória, poxa, tratei aquela pessoa mal, poxa, eu destratei aquela pessoa, poxa, eu devia ter agido com mais humildade naquela situação, eu deixei a desejar no meu trabalho, eu deixei a desejar com os meus líderes, deixei a desejar diante dos meus irmãos. Então faça essa análise de quantas oportunidades nós perdemos. O melhor não é ver quantas oportunidades nós perdemos, mas que a partir de hoje, quantas oportunidades nós iremos aproveitar daqui por diante, na direção do Espírito Santo de Deus, de melhorarmos, de sermos pessoas melhores, de sermos servos melhores, de sermos maridos, esposas melhores, filhos melhores. Então não perca, igreja, a oportunidade que Deus está te dando hoje, de você melhorar, em todos os aspectos da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçarmos, de sermos melhores, a cada dia de fazermos a sua vontade. Mas qual é a vontade do Senhor? No versículo 17, Paulo fala, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que nós vamos entender a vontade do Senhor? Nós sabemos de qual, Romanos 12, 12, né? Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas qual é essa vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável? O profeta Oséias, capítulo 6, verso número 3, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer cada dia mais a vontade do Senhor quando nós conhecermos o nosso próprio Deus, quando nós esmiuçarmos a palavra de Deus, quando nós nos debruçarmos na palavra de Deus, quando nós orarmos ao Senhor, quando nós soubermos o que Deus fez desde o início da história da humanidade, o que Deus fez, a sua revelação progressiva durante toda a história, o que Deus já fez por você, o que Deus já fez por essa humanidade. Através de Cristo, nós vamos entender e aprender a vontade do Senhor quando nós conhecermos mais nosso Deus, quando nós nos dedicarmos mais ao Senhor, porque Ele já nos revelou na própria carta de Éfeso, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo fala, e nos revelou o mistério da sua vontade, ou seja, Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam elas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Nós vamos conhecer mais a vontade de Deus quando nós convergimos toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, da forma que nós agirmos, quando nós convergimos, ou seja, direcionarmos tudo em Cristo. Aleluias. Porque, igreja, o mundo passa, a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, Deus permanece para todo sempre. 1 João 2,17. Tudo vai passar. Então, quer conhecer mais a Deus? Faça que sua vida direcione-se para Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. A vontade de Deus é que sejamos santificados. 1 Tessalonicenses 4,3, apóstolo Paulo fala isso. A vontade de Deus é que sejamos santos, porque quando nós somos santos, nós já convergimos a nossa vida para Cristo.
Vamos nos santificar mais. Nós temos a oportunidade, nesse ano que se inicia, de você se santificar mais, buscar mais a presença de Deus. Em Tessalonicenses 5,18, Paulo também vai falar uma outra vontade de Deus. Se nós vermos quantas vontades do Senhor por toda a Bíblia fala mais ou menos mais de 100 vezes sobre a vontade. E a vontade de Deus, será que tem prevalecido nas nossas vidas? Ou será que a nossa própria vontade tem suplantado a vontade do Senhor? A vontade de Deus também é que nós demos graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Independente de toda a circunstância, tá ruim, tá, dê graças a Deus. Tá bom, tá, graças a Deus, dê graças, mais graças ainda. Aleluias. Salmista Davi, Salmo 40, ele fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nós vamos vislumbrar a vontade de Deus quando nós tivermos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Se nós viermos para a igreja estudar a palavra de Deus, na sua casa, no seu devocional, assim nós iremos conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Efésios 6, aí à frente da sua Bíblia, no próximo capítulo, o apóstolo Paulo fala também, instrui a comunidade de Éfeso, ele fala: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Aleluias, temos que servir, não para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade do Senhor. E nós já sabemos que fazer a vontade do Senhor é conhecer mais o Senhor, é dar graças a Deus em tudo, é nos santificarmos cada dia mais, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, é andar segundo os preceitos do Senhor, é andar segundo os mandamentos do Senhor. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluias, que possamos colocar em prática, em o nome do Senhor Jesus. No versículo 18, Paulo prossegue: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É outra vontade do Senhor, que os seus filhos se encham cada dia mais e mais da presença, da essência de Deus. Aleluias. E ele fala: enchei-vos do Espírito Santo, cada dia mais. E ele fala: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, encantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós vamos nos encher do Espírito Santo, falando com nossos irmãos, tendo comunhão com nossos irmãos, falando coisas que edificam, cantando hinos espirituais, salmodiando, tudo isso com alegria e singeleza de coração. Vamos nos encher, igreja, do Espírito Santo de Deus. Arrependei-vos. Apóstolo Pedro fala em Atos 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós que nos convertemos no Espírito Santo de Deus já está em nós, mas nós temos que buscar cada dia mais, nos enchermos cada dia mais de Deus, de Cristo, da Tua Palavra. E aí nós vamos descobrir qual é a perfeita, boa, agradável vontade do Senhor e nós iremos saber aproveitar cada oportunidade segundo a boa vontade do Senhor. Temos a oportunidade hoje de nos arrependermos dos nossos pecados. Eu não sei como é que está a sua vida, se você deixou a desejar nesse ano de 2021, mas Deus está dando a oportunidade hoje de você se arrepender e se voltar aos pés de Jesus. Aleluias. Temos a oportunidade, igreja, a partir de hoje, dia 2, já estamos no segundo dia do ano de 2022. Mas nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos mais na adoração a Deus. Nós temos a oportunidade de deixarmos de ser superficiais na adoração a Deus. Nós temos a oportunidade de deixarmos
de ser superficiais na busca dos dons espirituais que Deus já deixou para nós. Nós temos a oportunidade de buscar cada dom com excelência. Nós temos a oportunidade está aí, como eu falei, basta nós vislumbrarmos, vermos as oportunidades. Deus dá, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que ir atrás, nós temos que procurar e deixar de ficar no comodismo. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Quando o ano vira, não é automático, não é algo místico, não. O ano de 2021 passou, agora vai ser tudo novo. Mas se você não fizer por onde, vai continuar a mesma coisa. Depende de nós, de aproveitarmos as oportunidades que Deus já tem colocado diante de nós. Seja melhor a cada dia, procure melhorar amanhã o que você foi hoje. E hoje tente ser melhor do que ontem. E vai progredindo cada dia na direção do Espírito Santo de Deus. Se você for na direção do Espírito Santo de Deus, não tem erro. Não tem erro. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, vamos continuar, versículo 19. Versículo 20. Eu já li o 18, 19. Vamos ler de novo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nosso Senhor nos vossos corações, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Andar em comunhão com todos, falando coisas que edificam. Lá em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e todos perseveraram. A partir daquele momento, cheios do Espírito Santo de Deus, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles receberam o dom do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós devemos andar sim em comunhão uns com os outros nessa igreja, no seu lar, onde você quer que você esteja. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque o cristianismo é vivido em comunhão, dentre relacionamentos, com ajuda mútua, um vai ajudando o outro, com sentimentos recíprocos. Aleluias! Você não vive sozinho. Sozinho é mais difícil, igreja. Nós temos que construir relacionamentos sadios no meio no qual convivemos, seja na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, com os nossos irmãos. Caminhar sozinho é difícil. Também é difícil muitas vezes quebrar barreiras. Muitas vezes você fica com aquele gelo de chegar no seu irmão, de cumprimentar o seu irmão, de falar, de ajudar o seu irmão, você fica na defensiva. Vamos quebrar essas barreiras, porque nós temos que construir relacionamentos sadios dentro da igreja, porque fica mais fácil. Apóstolo Paulo fala que os dias são maus, e realmente cada dia os dias são maus, são piores, basta cada dia o seu mal. Então, quando nós criarmos relacionamentos sadios no nosso convívio, é melhor, é mais fácil nós caminharmos, porque na nossa dificuldade nosso irmão nos ajuda. Mas quebra essa barreira, quebra essa vergonha. Muitas vezes nós ficamos acuados no nosso cantinho. O que será que o pastor vai falar? O que será que o presbítero Ivan vai falar de mim? Se eu pedir ajuda? Não, irmãos, nós somos uma família. Aleluias. Esta é a vontade do Senhor, que andemos em comunhão. Desde a igreja primitiva eles andavam assim, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A Bíblia fala que Deus ia acrescentando aqueles que deviam ser salvos. E esse é o nosso propósito, essa é a vontade do Senhor, que andemos em comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui para estender a mão uns aos outros. Aleluia, suportar a cargas uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Eu já falei aqui que tem mais de 60, 100 vezes essa expressão, uns aos outros na Bíblia. Isso nos remete à comunhão. Aleluia, a relacionamentos. Em o nome do Senhor Jesus. Dando sempre a Deus graças por tudo. Você já agradeceu a Deus pelo ano que se passou? Mesmo em meio às dificuldades? Mesmo em meio aos problemas, às intempéries da vida, agradeça a Deus, em tudo dai graças.
Ou seja grato. Tenha um coração grato a Deus. Devemos ter um coração grato a Deus, independente das circunstâncias. Porque se nós estamos aqui hoje, já é motivo de nós agradecermos a Deus. Agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade de chegarmos até aqui. No início de mais um ano. Nós não sabemos se iremos chegar no início do ano 2023. Só pela graça e misericórdia do Senhor. Então agradeça a cada dia que o Senhor te dá. Agradeça a cada momento. Seja em momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de luta, seja em momentos de bonança, em tudo dai graças. Amém? Temos a oportunidade hoje de agradecer ao Senhor pelo dia que se passou, pelo ano que se passou, pelos anos que se passaram. Nós vemos aqui pessoas já com a idade mais avançada, vemos jovens, crianças. Então, cada dia, igreja, é o motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, de agradecermos ao Senhor. Todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo dia. Agradeça ao Deus quando você for deitar e agradeça ao Senhor quando você levantar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos aqui bem hoje, amanhã já não estamos mais, já não estamos. A saúde que você tem hoje, amanhã você não pode ter mais. Então agradeça ao Senhor. Agradeça a todo momento, tenha um coração grato diante do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor, que tenhamos um coração grato a Deus em todo tempo, em toda hora. Agradeça pelo alimento que você tem, agradeça pelo seu emprego. Se você ainda não tem, já agradeça que Deus vai abrir a porta para você. Deus vai suprir as suas necessidades. Aleluias. Mas ande no Espírito Santo de Deus, que você vai descobrir e vai usufruir dessa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Que neste ano de 2022 nós possamos sim ter a oportunidade, nós já estamos tendo, na verdade, essa oportunidade de recomeçarmos este ano, de melhorarmos as nossas atitudes, as nossas decisões, em nome do Senhor Jesus, de fazermos boas escolhas com sabedoria, reconhecendo a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, andando em comunhão com os nossos irmãos e dando graças a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e ainda por tudo que Ele irá fazer por cada um de nós neste ano de 2022. Então não se esqueça, vamos recapitular. Aproveite cada oportunidade. Faça um retrospecto da sua vida, ande como um sábio, não como um nécio, aproveitando cada oportunidade que Deus irá colocar na sua vida. Aleluias, entenda qual é a vontade do Senhor, seja mais íntimo do Senhor, busque mais a presença do Senhor, intensifique a sua adoração a Deus, intensifique a sua busca a Jesus, aprenda mais da palavra do Senhor, esteja mais presentes nos cultos, nas escolas bíblicas, em comunhão aqui na igreja com seus irmãos, para nós aprendermos cada dia mais e mais, para nós entendermos a vontade do Senhor. Não seja superficial na sua adoração. Encha-se cada dia mais e mais com o Espírito Santo de Deus. Vamos estar reunidos aqui em cada oportunidade que Deus nos dá de termos culto, de termos escola bíblica, falando entre nós com salmos, cantando com hinos, em comunhão, cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, ou seja, falando coisas que edificam ao nosso irmão. Vamos andar em comunhão, ajudando o seu próximo, aleluias, edificando cada dia mais e mais os nossos irmãos na fé, aqueles que estão fracos. Se você estiver forte, anime seu irmão, porque outrora você vai estar fraco e ele vai te animar. E assim nós vamos caminhando dia após dia na vontade do Senhor, na dispensação de Deus, e sempre dê graças em tudo, em o nome do Senhor Jesus, porque esta é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus.